Olá, você está no Universo da História. Estamos juntos. Não esquece, hein? Pelo amor de Deus. Compartilha o canal, clica lá, se inscreve, compartilha, coloca o sininho também para você receber as notificações, por favor, e nos ajude a divulgar o canal. E hoje nós vamos conversar sobre um ponto bem importante da história que às vezes traz algumas confusões. Principalmente traz confusões quando alguém que está no estúdio está falando. Agora parar de falar, viu? Você não ouviu, eu ouvi. Espero que você não tenha ouvido, mas beleza que você não ouviu, porque eu ouvi. Não, você não imagina a confusão que é. Pessoal aqui em volta, é uma coisa. Mas vamos adiante, faz de conta que você não ouviu, vamos adiante. Bem, veja bem, nós vamos conversar hoje sobre alguma coisa bem importante. A origem histórica, digamos assim, do conflito no Oriente Médio. É importante que você perceba uma coisa. O ódio entre judeus e muçulmanos, tão característico hoje no Oriente Médio, né? Que tanta coisa terrível a gente vê lá acontecendo por parte dos judeus e por parte dos muçulmanos, parece uma coisa extremamente antiga, né? E, de uma certa forma, esse ódio entre essas duas populações não é muito antigo. Até meados do século XIX, esse ódio não existia, né? Você pode olhar antes do século XIX, em certas regiões como o próprio Oriente Médio e na região da Península Ibérica, onde nós tivemos durante um bom período a ocupação muçulmana, você vai observar, olhando a história tanto de uma região quanto de outra, que muçulmanos e judeus se davam bem. Inclusive, certos momentos de tolerância que houve na região da Península Ibérica, essa tolerância em relação a judeus ocorreu por conta de muçulmanos. Em reinos muçulmanos, você via muito bem judeus trabalhando em altos cargos. Tanto, como eu disse, na Península Ibérica, que teve ocupação de muçulmanos por uns 700 anos, quanto no próprio Oriente Médio. Então, havia uma convivência boa até entre essas duas populações. Mas o que efetivamente aconteceu que fez esse ódio tremendo que existe hoje? De certa forma, claro, podemos somar alguns fatores, mas um em especial, um movimento que ocorre no final do século XIX, chamado de movimento sionista. Vamos traduzir a palavra sionista, né? Sion. O que quer dizer Sion? Sion é a forma com que o judeu chama a cidade de Jerusalém. E esse movimento sionista tinha por desejo a volta do povo judeu à Palestina. Como assim a volta? Lembre-se, lá no ano 70 depois de Cristo, os judeus foram expulsos da Palestina pelos romanos, né? Eles foram expulsos da região pelos romanos. Eles lutaram contra a ocupação romana e, no final das contas, os romanos os venceram, destruíram a cidade de Jerusalém, inclusive o templo, o famoso templo de Jerusalém, e expulsaram os judeus da Palestina. E do ano 70 até 1948, com a criação do Estado de Israel, os judeus viveram como estrangeiros no território dos outros, sem um país próprio, sem uma região própria. Inclusive, não sei se você sabe, o nome Palestina foi dado justamente pelos romanos, porque antes era chamado de Judéia, mas para apagar a história dos judeus da região, os romanos deram o nome de Palestina. Assim como a própria cidade de Jerusalém. Os romanos tentaram renomear, chamando de Aelia Capitolina, a cidade de Jerusalém. Mas o nome da cidade não pegou e continuou sendo chamada de Jerusalém depois. Mas o nome Palestina, este perdura até hoje. Esse movimento sionista que eu estava dizendo para você, ele pretendia o retorno dos judeus à região da Palestina. Era o desejo dos judeus no mundo inteiro. E é nesse momento que o povo judeu unifica suas tradições, seus costumes e uma língua que vai identificá-los enquanto nação, enquanto povo. Mas a partir daí, este povo, esta nação, precisa de um território.
E este território eles desejam que seja o quê? Justamente a região da Palestina, a antiga Judéia. Bom, o que acontece? Já a partir do século XIX, começam levas de judeus a saírem de países, alguns países europeus, e rumarem para o Oriente Médio como colonos, desejando a partir daí, com sua fixação como colonos, estabelecer mais tarde um território judeu e a criação de um Estado judeu. A partir desse momento, começa a disputa de território entre muçulmanos e judeus. Os muçulmanos já estavam instalados na região desde os primórdios, junto com os judeus. Aliás, o judeu e o muçulmano, eles são semitas, são povos árabes. O que é semita? Povo árabe, povo da região. Os dois são, na verdade, judeus e muçulmanos são primos, né? Eles são parentes entre si. E de onde vem a palavra semita? Só para você conhecer, vem da palavra Sem, do nome Sem. E quem é Sem? Um dos filhos de Noé, aquele que rumou para o deserto e que acabou dando origem aos povos do deserto, os povos árabes do deserto. Entre eles, aqueles que se tornariam muçulmanos mais tarde e os judeus. Bem, então, na verdade, esses dois povos são originários da mesma região, são originários dali. Mas, claro, a partir da volta, da tentativa de volta dos judeus, começa a haver conflito entre esses dois povos por conta da ocupação. E esse conflito acaba gerando os ódios que nós conhecemos hoje. Ao final da Primeira Guerra Mundial, quando a Primeira Guerra Mundial estava quase terminando, os ingleses fizeram um acordo com o povo judeu da Inglaterra. Qual acordo? Os ingleses precisavam de dinheiro para vencer os alemães na Primeira Guerra Mundial. E aí os ingleses fizeram um acordo com o povo judeu ali da Inglaterra. Os judeus cederiam o dinheiro para que os ingleses pudessem levar sua guerra adiante contra os alemães e, em troca disso, os ingleses prometeram aos judeus a criação de um território, de um país para eles na Palestina. O que aconteceu? A guerra foi vencida por ingleses e seus aliados, a Primeira Guerra Mundial. E esse tratado entre ingleses e judeus ficou conhecido como Tratado de Balfour. Pouca gente sabe disso. Só que, ao final da guerra, os ingleses esqueceram sua promessa. Não fizeram, não cumpriram sua parte do acordo, que era criar um Estado para os judeus na Palestina. E, no final das contas, esse Estado judeu na Palestina só foi criado, você sabe quando? Em 1948, após os campos de concentração e extermínio da Segunda Guerra Mundial. De uma certa forma, poderíamos dizer, em história é meio difícil você dizer se, e se. A gente não faz muito esse e se em história, mas vamos fazer um aqui brevemente. Vamos supor que os ingleses tivessem cumprido sua palavra ao final da Primeira Guerra Mundial. Se isso tivesse acontecido, talvez todo aquele crime horroroso do Holocausto, dos campos de concentração e extermínio, talvez não tivessem acontecido, né? Muitas vidas provavelmente teriam sido poupadas. Mas, depois do final da guerra, 1948, a ONU, a Organização das Nações Unidas, criou o Estado de Israel. Na verdade, era a intenção da ONU criar dois estados, um Estado palestino-muçulmano e um Estado judeu, o Estado de Israel. O problema acabou que a ONU apenas criou um Estado, o Estado de Israel para os judeus, e não criou o Estado muçulmano. E aquele ódio que já vinha crescendo por conta da disputa territorial ali, agora explodia num enorme ódio que fez alguns momentos de guerra, como, por exemplo, a Guerra dos 6 Dias, em 1967, e depois a Guerra do Yom Kippur, em 1973. E aí o ódio só fez crescer
até os nossos dias atuais. É, na verdade, uma disputa territorial que se traveste, digamos assim, de aspecto religioso, de uma discordância religiosa. Mas, na verdade, a discordância religiosa, e ela existe, ela nunca gerou todos os ódios que se deflagraram por conta da disputa territorial. E aí nós temos, numa rápida passada, o que deu a origem ao conflito na Palestina entre judeus e muçulmanos que nós conhecemos hoje. Gostou? Beleza. Até um próximo programa em que a gente vai conversar sobre um outro assunto legal e importante para você, até você também que está se preparando para a sua prova do Enem e do vestibular. E não esqueça, hein? Até o agora também é história. Tchau, tchau!